Meus amados, eu quero junto com vocês essa noite ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós vamos ler um texto, refletir um pouco sobre essa palavra e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enquanto você procura e enquanto já está ali, adianto dizendo que todos são convidados para tomar a Santa Ceia do Senhor. Pastor, eu não sou membro desta igreja, mas se você está em comunhão, você pode tomar a ceia. Um dia alguém perguntou, quantas vezes por mês eu posso tomar a Santa Ceia? Bom, nós temos o costume de fazer isso uma vez a cada 30 dias, mas a Bíblia nunca estabeleceu data específica. Então, se você tiver a oportunidade de tomar 30 vezes no mês, tome. Não há problema nenhum, pelo contrário até. A expressão da ação em relação a partir do pão e participar dele, sempre vai revelar a sua comunhão com o seu irmão e principalmente a sua comunhão com Cristo. Algumas pessoas deixam de tomar a Santa Ceia porque não estão em comunhão com o seu irmão, mas a falta de comunhão com o seu irmão sempre vai culminar em falta de comunhão com Cristo. Por isso que é um prazo bem razoável, entre 30 em 30 dias para nós tomarmos a ceia. Aí um dia alguém disse para mim assim, pastor, eu não vou tomar não, porque eu não estou em comunhão com alguém, eu vou lá pedir perdão. Eu falei, mas você teve 30 dias para fazer isso, e você não fez? Pois é, pastor. Eu falei, meu irmão, a Santa Ceia é algo importante. Ela é vida. Ela simboliza a vida. Queridos, não é só pão, não é só suco de uva ou vinho, dependendo do lugar, não é só pão e suco de uva no nosso caso aqui. É essa manifestação em relação a esta importância que nós damos em relação à morte, o sofrimento, a dor, o sofrimento e a morte do nosso Senhor Jesus e a sua ressurreição. Por isso que nós, todas as vezes que ajuntamos para fazer isso, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Olha só que interessante, é o único momento que nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Aí sofrer assim é fácil, Bruno. Sofrer assim é fácil. Nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Ele foi chicoteado, ele foi moído, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi crucificado. E nós, para tornarmos participantes, pegamos o pão, comemos o pão, pegamos o cálice, bebemos o cálice. Não é fácil, irmãos, mas ainda assim tem gente que deixa de cear. Ainda assim tem gente que diz assim, não quero ser participante. Quer ser participante só das coisas boas. Seja participante num todo para você desfrutar todas as promessas. O texto que eu disse diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja, olha só que interessante, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Acredito que você conheça esse texto. A razão do qual nossa tela principal ali é inconformados é justamente o fato de que nós entendemos que o que nós vivemos, tanto em Deus quanto fora de Deus, principalmente em Deus, está muito abaixo daquilo que Deus disse que nos daria, muito abaixo daquilo que Deus disse que faria. O grande problema é que nós não alcançamos aquilo que o Senhor disse que nos daria, porque de acordo com o percurso da nossa vida, nós acabamos estacionando, parando, se adaptando e ficando ali. Olha, queridos, eu tenho dito algumas vezes, eu preciso dizer isso por quantas vezes mais o Senhor me impulsionar, que a vida que você está vivendo ainda não é a vida que Deus quer que você viva. Eu sei que existem algumas verdades dentro de você, deixa eu descer aí. Existem algumas verdades dentro de você, verdade das quais o Senhor fez promessas que você não está vivendo,
Porque ao longo desta caminhada você simplesmente parou, ficou estacionado, se conformou, aceitou, e isso te paralisou. Podendo ir mais longe em Deus, vivendo mais, simplesmente não foi. Simplesmente não foi. Porque se adaptou. Porque parou. E esta ação de negligência, não a Deus, mas a você mesmo, fez com que algumas grandes promessas de Deus adormecessem na sua vida. Uma das coisas que mais me dói é quando eu converso com pessoas e escuto elas contando as suas histórias e os seus feitos, das quais eles viveram no seu passado, e fazem do seu passado a razão da grande história da sua vida, sem perspectiva nenhuma de futuro. No passado Deus me usou, no passado eu fui profeta, eu tinha dom, eu pregava, eu fluía, eu rodava, eu girava, eu saltava, eu plantava bananeira, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E você pergunta aí hoje, aonde tudo isso está? O que te parou? Algumas delas são muito rápidas em relação a respostas, e elas vão achar nomes para as suas negligências. Outras simplesmente se adaptaram àquela circunstância e aprenderam a viver uma vida com um pouco daquilo que Deus disse que daria de forma abundante. Deus nos chamou para uma vida que vai além daquilo que nós entendemos em relação à vida. E quando agora estou falando sobre vida, não estou simplesmente falando sobre as coisas da vida, mas estou falando sobre Deus, sobre a nossa vida. Uma das coisas que Deus quer com pressa romper e quebrar é a superficialidade do relacionamento com Ele. Não um Deus de domingo, mas um Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, então de domingo. Alguém a quem eu tenho contato direto, sem intermediação. Alguém a quem eu não preciso pedir para que os outros levem recados. Não é que eu desprezo a oração dos outros, amados. Elas são muito importantes em todos os seus aspectos. Mas se você tem tempo para pedir orar por você, por que você não vai para oração? Parece muito mais simples, parece trazer resultados muito mais rápido. Mas se existe algo que Deus espera de você, não é que alguém chegue até Ele falando de você, mas é você na presença dEle. O Senhor anseia pela sua presença, porque Ele não pode fazer isso pela dele. Nós ansiamos pela presença de Deus, mas o Senhor anseia pela sua presença, na presença dEle. É exatamente o que o texto ali está dizendo. Não vos conformeis, mas é uma tendência nossa aceitar aquilo e aprender a viver com aquilo. O Deus que te chamou tem muito mais para te dar do que aquilo que você já recebeu. Só que algumas coisas só vão romper na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, quando nós nos inconformamos com isso. Pessoas inconformadas costumam ir mais longe do que pessoas conformadas. Pessoas inconformadas aplicam força,
colocam o seu coração em relação à sua busca, e elas sabem que a única resposta que elas querem é exatamente encontrar aquilo que elas estão procurando. Por isso o Senhor diz: buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Ah, querido, como demora para entender isso. Não é só buscar, é buscareis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. A nossa busca nunca termina em relação a Deus, até que nós consigamos aplicar o nosso coração em relação à busca. Pastor, como eu sei, como eu posso saber se eu coloquei meu coração? Ah, querido, aquilo que você coloca o seu coração, você coloca a sua força, você coloca o seu empenho, você coloca o seu tempo, você coloca o seu recurso, você coloca a sua vida, você coloca os seus, aquilo que você coloca o seu coração. Quando você precisa, você fecha a cara, você fecha a porta, você para, você vai atrás, você coloca o seu suor, você coloca o seu sangue. Quando você coloca o seu coração, você coloca o seu tudo. Ah, eu sinto Deus esses dias sobre essa cidade, sobre a nossa região, procurando levantar uma igreja, queridos, não uma igreja de aguinha com açúcar, não uma igreja Nutella, não uma igreja de mimimi, mas uma igreja forte, uma igreja ungida, uma igreja poderosa, uma igreja extravagante, uma igreja verdadeira, uma igreja expressiva. A deficiência de muitos em não conseguir convencer outros em relação ao amor de Deus está como estes expressam o seu amor a Deus. Se você for falho em expressar o seu amor a Deus, quando você falar do amor de Deus, você não vai conseguir convencer as pessoas. E não é só falar bonito do amor de Deus que vai convencê-las, mas é mostrar através das suas atitudes que você ama a Deus de verdade. Eu sempre digo aos jovens: se o teu Jesus é tão legal quanto vocês dizem, aonde estão os seus amigos? Mas isso vale para todos nós. Se o teu Jesus é tão legal assim, a ponto de você abrir mão do seu tempo e estar numa noite fria como essa aqui, aonde estão as pessoas? Quantas pessoas você convidou? E eu não estou falando convidar, querido, por número, por mais gente nesse lugar. Não, eu estou falando por pessoas salvas. Deus quer trazer um despertamento daqueles que vai te levar de novo para aquela cadeira na madrugada, um despertamento que vai fazer com que você chegue em casa e assopre aquela Bíblia empoeirada que está lá esperando para ministrar sobre a sua vida verdades das quais faz tempo que ela não faz. Deus quer trazer um despertamento para você assumir o papel de pastor da sua casa e reunir os seus filhos, a sua família, a sua esposa e ministrar sobre a vida deles, e através de você eles serem abençoados. Deus quer trazer isso sobre nós. Pessoas inconformadas foram abençoadas por Cristo. Alguns exemplos muito simples. É o Bartimeu, cheio de gente doente, à beira do caminho. Não era só Bartimeu. Só que a inconformação de Bartimeu com o fato de ser cego o colocou em destaque, porque ele começou a clamar. E ele não só clamou, ele continuou clamando até que o seu clamor trouxesse uma resposta de milagre para a sua vida. Pessoas inconformadas vão agir como aquela mulher do fluxo de sangue. Enquanto a multidão apertava Jesus, aquela mulher tocava nele, e ela tocou Jesus de uma forma tão incrível que Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta e tu dizes: alguém me tocou. Por que que Jesus diz? Porque apertar Jesus não é tocar em Jesus. Uma nação inconformada, uma igreja inconformada vai entrar na presença de Deus com o seu clamor e vai continuar em obediência clamando ao Senhor até que as muralhas caiam.
Foi o que o Senhor disse para o povo de Israel em relação à vitória sobre Jericó. Sabe por que ele mandou o povo gritar? Porque se ele mandasse o povo ir para a guerra, como é que ele mandaria sem arma? O povo não tinha arma. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. 7 voltas por 7 dias, no 7º dia, 7 voltas, e depois, ao tocar da trombeta, todo o povo em uma só voz, grite. Todo o povo em uma só voz, grite. Ah, irmão, a inconformação só é bem interpretada depois que se tem o resultado. No primeiro momento, quando você, de forma inconformada, buscar ao Senhor até que Ele venha, até que Ele se revele, as pessoas vão dizer que você perdeu o juízo, que você está maluco, que você é louco. Elas vão questionar o que você faz, o tempo que você gasta, o que você dá, o quanto você se esforça. Elas vão dizer assim: ficou maluco, agora só quer saber desse negócio de Bíblia, de hino, de igreja. Entro no carro dele, está tocando hino, eu chego na casa dele, ele está vendo pregação. Quando não, ele está com a Bíblia na mão. Aí eu vou procurar, não encontro, fiquei sabendo, foi para a igreja. As pessoas que são conformadas com este mundo não entendem as pessoas que são inconformadas e querem mais de Deus. Até que você tenha resultados em relação à sua busca. Enquanto o povo andava em volta dos muros, a nação de Jericó dava risada, fazia do povo piada, olhando de muro abaixo. Era muito engraçado aquela ação. Porque até ter resultado, parecia-se que não teria resultado algum. Mas isso até ter resultados. Quando o chofar toca e o povo numa só voz grita glória a Deus. Sabe por que os muros caíram? Não é porque as paredes têm ouvido. É porque a voz daquela nação chegou ao trono da graça. Chegou na presença do Todo-Poderoso. Chegou diante do Senhor. Chegou. Pastor, eu tenho andado, caminhado, eu tenho obedecido por muitos dias e nada tem acontecido. Continue andando, caminhando e obedecendo até que aconteça. Continue andando, caminhando e obedecendo até que aconteça. Continue andando, caminhando até que aconteça. Por quê? Porque uma hora dessa completa tudo o que precisa, e então o Senhor fará aquilo que Ele disse que faria. Eu lembro de Maria. Maria, mãe do Senhor Jesus. Em uma das primeiras ocasiões, biblicamente falando, diz a Bíblia que Jesus estava numa festa, era um casamento. Queridos, que prudência dos noivos em lembrar de convidar Jesus. Sempre que as coisas derem errado, se Jesus estiver presente, você tem aonde pedir socorro. Maria observa todo o andamento, faz um levantamento em relação aos comes e bebes e chega à conclusão que em determinado momento, de forma inesperada, antes do tempo, a festa vai parar. A festa vai parar. Por cultura, aquele povo, por vários dias, festejavam mesmo. Quando acaba o vinho, Maria entende que acaba a festa. E era comum as pessoas irem embora por esse motivo. Então, antes que as pessoas dessem conta que algumas coisas, que o vinho tinha acabado, Maria vai até Jesus. E ela diz assim: Jesus, a festa vai parar, porque o vinho acabou. Irmão, você já notou que de vez em quando algumas coisas acabam na nossa vida, outras param? Quando algumas coisas acabam, outras param. E é nessa hora que algumas coisas vão embora. Mas se Jesus estiver ali, aquilo não será um ponto final, aquilo será simplesmente uma vírgula para uma continuação de uma bela história.
Jesus, o vinho acabou. Sabe, eu sinto essa noite, exatamente nesse momento, que algumas pessoas entraram assim, dessa forma, com algumas coisas já além do seu limite, como se algumas coisas simplesmente tivessem acabado, secado. E olha, amados, dado a circunstância e o que o Senhor está falando, se você não se posicionar, é provável que esse seja o seu fim. Mas esta é a noite dos inconformados, a noite daqueles que entendem que podem ir além daquilo que já têm, já receberam, que Deus está aberto, pronto e disposto a fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Jesus, de forma tão inesperada, vai atuar com sua capacidade transformadora, porque olha, guarde o que eu estou falando, tudo o que Jesus toca, Jesus transforma. Tudo o que Jesus toca, Jesus transforma. Tudo o que Jesus toca, Jesus transforma. Jesus pede para que pegam aquelas talhas. Aquilo ali eram bacias de pedra, aonde as pessoas lavavam os pés para entrar, então era água suja. Água suja. Pega as bacias, as bacias de água suja. Olha isso. E ali, naquele ambiente de água suja, que Jesus transforma no melhor vinho da noite. Ou seja, por pior que as coisas pareçam, quando Jesus toca, elas vão se tornar melhores do que elas já foram um dia. Elas vão se tornar melhores do que elas já foram um dia. Eu fico imaginando naquele dia Jesus não era essa água, não era essa taça. Isso é uma ilustração, tá bom? Não é uma mágica, não é um ilusionismo, é uma ilustração. Jesus pega a taça, Jesus pega a água, um copo vazio. Num copo vazio, transforma a água em vinho. Era água enquanto estava nas mãos daquelas pessoas. Quando foi para a mão dele, se tornou vinho. Aquilo que é persistente na sua vida e não dar um resultado diferente é porque está sob o seu controle. É porque você não abre mão, é porque você não deixa Jesus colocar a mão dele, é porque você não deixa Jesus fazer do jeito dele. Enquanto está nas suas mãos é água suja, é água para lavar os pés. Quando for para a mão do Senhor Jesus, vai ser o melhor vinho, vai ser alegria, vai ser paz, vai ser felicidade. Um dos discípulos indagou Jesus em relação a isso, quando acharam um menino com 5 pães e 2 peixinhos, pois tinha uma multidão de 3.000 homens, fora mulheres e crianças com fome. Alguém disse: Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aí o outro disse: mas o que é isso para tantos? Gente, tem gente assim, não faz nada e questiona as pessoas que estão fazendo tudo que pode. Não coloca nada e fica falando que o dos outros é pouco. Ele estava com a mão vazia, questionando o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Na mão do menino, era 5 pães e 2 peixinhos. Quando ele coloca nas mãos de Jesus,
Aquilo que só era 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão, e ainda sobrou pães e peixes para encherem 12 cestos. É pouco porque está sobre o seu controle, é pequeno porque está sobre o seu domínio. Coloca na mão de Jesus, eu garanto, vai vir a graça que transforma, que multiplica, que aumenta, que cresce. Quando Elias encontra aquela mulher e pede para ela algo para comer, ela diz assim: Senhor, eu não tenho nada senão um pouco de farinha e de azeite, para que eu e o meu filho comamos e morramos. O que havia na mão dela era para ministrar morte, era para colocar um ponto final na sua história. Ele disse: dá para cá, vai lá e faz um bolo. Ela vai lá e faz um bolo para o profeta come. O profeta, barriga cheia, fico imaginando, camisa aberta, umbigo de fora. O profeta faz assim, ó. Diz: agora dá licença, terminei de comer. Olhe para mim, mulher. Ela olha para ele: assim diz o Senhor, a partir de hoje nunca mais vai faltar farinha na tua panela, e nunca mais vai faltar azeite na tua botija. Por que, pastor? Mudou. Porque enquanto estava na mão dela era para a sua morte. Quando ela trouxe para a mão do profeta, tudo que Jesus toca, Jesus transforma. Tudo que Jesus toca, Jesus transforma. Tudo que Jesus toca, Jesus transforma. Ah, mas aquele ali não tem jeito. Até que Jesus o toque, não. Mas depois que Jesus tocar, vai ser coisa linda. Não tem jeito, não vai dar nada. Deixa Jesus tocar para você ver se não vai mudar. Ah, pastor, meu marido não tem jeito, preciso arrumar um marido novo. Não, irmã, você precisa arrumar um marido que Jesus toque. Ora para Jesus tocar na vida dele. Ora para Jesus tocar na vida dele, porque quando isso acontecer, eu garanto, as coisas vão começar a acontecerem também. Fique de pé comigo essa noite, por favor. Ministério Louvor. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Eu quero nessa noite orar por pessoas das quais tem áreas em suas vidas que essa noite querem entregar para Jesus, ou suas vidas ou áreas das suas vidas. Pessoas que reconhecem que precisam de um toque. Fala: Senhor, eu preciso de um toque. Um toque muda. Como diz a mulher: ah, mas se eu tão somente tocá-lo. Como diz o centurião: vem e toca minha filha. Um toque seu muda. O que eu preciso? Vem aqui para nós orarmos por você. Haverá intercessores aqui para apresentar a sua vida a Deus. Vem aqui, sem restrição, sem medo. Quanto tempo mais você vai lidar com isso? Quanto tempo mais você vai suportar essa pressão? Sabe por que ela vai além das suas forças? Porque você não tem estrutura para tanto. Sabe por que ela vai além das suas forças? Porque você não consegue sozinho. Essa é a noite em que Jesus está dizendo: eu consigo contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha mão. Eu te esforço, eu te sustento. Isso. Os pastores intercessores por bondade. Há pessoas se reconciliando com Cristo essa noite aqui. Há pessoas voltando para Jesus. Há pessoas necessitando. E o Senhor Jesus que toca, amados, está nesse lugar. O Senhor Jesus que toca está nesse lugar. O Senhor Jesus que toca está aqui, está aqui. Pra onde eu irei?
Epacantura, basura, bacanturou, bacamandarabacai. Me manturou, basura, bacanture, bacai. Onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.